não foi suficiente. Eles começaram a ficar reclamando da liderança de novo. Reclamando por quê? Porque Deus mandou eles andar no deserto e eles eram bons demais para sofrer. Deus não podia estar sofrendo. Esse negócio de pagar o preço do deserto, o negócio é esse. Eu sou filho de Israel. Eu tenho as borlas azuis aqui. Quem é Moisés para ficar trazendo nós aqui? Quem que ele pensa que é para me dar ordem? Eles começaram a reclamar de novo. O que Deus faz? Praga, ira. Olha só o que acontece. A coisa foi tão séria. Olha o verso 49. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.600, porque ficaram reclamando de novo, murmurando de novo, não se contentavam em Deus. Deus não era suficiente para eles. Eles queriam vida boa, eles queriam vida tranquila. Deus não é suficiente. Eles queriam os manjares, eles queriam estrelar nos melhores palcos do Egito de novo. Esse negócio de deserto não era para eles. Eles estavam lá reclamando de novo. E Deus pune o pecado. Nesse meio, Deus pega e fala, Moisés chama Arão e fala: agora você vai pega o incensário, põe fogo no altar, deita o incenso sobre ele e vai depressa para fazer o quê? Expiação. Quem que era Moisés e quem que era Arão? O sumo sacerdote. Moisés, o sumo sacerdote do povo. Arão, escolhido como sacerdote para cuidar do povo. Eram eles que faziam expiação. Você sabe o que é expiação? Expiação não é de ficar espiando por entre a porta. Expiação é fazer o sacrifício em lugar de. Então, quando Moisés manda Arão pegar o incensário e fazer expiação pelo pecado do povo, o que Deus estava falando é assim: olha, o sacerdote, o sumo sacerdote, vai agora sacrificar, ou vai fazer o sacrifício, fazer o ritual, para que o povo seja perdoado do seu pecado e a praga cesse. Arão vai depressa fazer isso. E aí a praga cessa. Quando a praga cessa, para de morrer gente. Mas até chegar a isso, morreram 14.600 pessoas. Ou seja, não adiantava ele chegar lá de qualquer jeito para pedir perdão para Deus. Você já reparou isso? Às vezes nós achamos que Deus ele tem que ser adorado do jeito que o nosso coração manda. O que vale é o coração. O que vale é a boa intenção. Não. Nós aprendemos agora, no versículo 41 ao 45, que o homem é mau. A intenção, a Bíblia diz inclusive, que os nossos bons desejos, as nossas atitudes boas, não passam de trapos imundos diante de Deus. Até em fazer o bem nós somos maus. No nosso maior momento da vida, o melhor momento da vida, nós podemos errar. Quer ver um exemplo? Davi, no melhor momento do seu reinado, ele foi lá e se deitou com Batseba, adultério. No melhor momento do reinado de Salomão, ele se enfiou no lamaçal de pecado. No melhor momento de Sansão, onde ele estava gozando das suas plenas forças, ele foi ludibriado e se entregou à sua paixão por Dalila. No momento melhor de Judas, o Iscariotes, no melhor momento de Judas, o Iscariotes, ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele estava do lado do mestre, ele era amigo de Deus. Foi lá e entregou Jesus por 30 moedas de prata. Determinado pastor, quando ele caiu em pecado de adultério, depois dos seus testemunhos, não sei se ele arrependeu de verdade, mas eu ouvi um testemunho dele que ele disse assim: eu não caí quando eu adulterei, eu caí quando eu estava rolando de glória em glória na boca das pessoas, me entregando da minha própria vaidade, quando eu estava achando que eu estava muito bom, quando as pessoas me elogiavam, quando eu era bom pregador, bom pastor. É aí que eu estava caindo.
Eu não soube administrar isso no meu próprio coração. Nós caímos quando estamos no alto. Depois que adulterou, no caso dele, ele disse que ele não caiu lá, ele caiu antes. A derrocada dele veio antes, tropeços atrás de tropeços, que culminou no adultério. Assim foi na vida de Davi. No auge, quando nós estamos entregues à nossa vaidade, nós achamos que nós estamos muito bons, bonitos na foto, nosso melhor momento do corpo, do dinheiro, do financeiro, é aí que a gente se perde. Nós começamos a achar que nós somos o nosso próprio Deus, o nosso dinheiro é quem manda, a nossa condição é quem determina quem nós somos, e não Cristo e o contentamento que eu tenho que ter nele. É aí que eu caio. E aí quando nós olhamos para o povo, aquele povo se volta para Deus. Como é que é alcançar o perdão de Deus? Se prostre, dá dízimo para você receber perdão, vai para a igreja, vai orar. Ali o que Deus estabelece? Tem que ter alguém para fazer a mediação. Alguém precisa expiar o pecado do povo. E quem que era? Qualquer um? Qualquer pessoa podia ir lá pedir perdão? Não, tinha que ser um sacerdote. Jesus, quando ele morreu, lá em Hebreus capítulo 4, verso 14 ao 16, diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote verdadeiro. Quando Jesus morre na cruz, o que ele está fazendo na cruz é exatamente o que Moisés e Arão estavam fazendo pelo povo, fazendo sacrifício em lugar para perdoar o pecado. Ou seja, o nosso pecado é perdoado não porque nós pensamos positivo. O nosso pecado é perdoado não porque eu frequento a igreja, não porque eu fui batizado na igreja, casei na igreja, infartei, morri na igreja, fui velado na igreja, fui enterrado dentro da igreja. Não é por isso que eu sou perdoado. Eu sou perdoado porque existe um sacrifício que Deus fez, que foi do Filho dele, e por esse sacrifício ele me aceitou incondicionalmente. Isso é amor profundo, isso é amor verdadeiro. Eu não encontro solução para o meu pecado na constelação familiar, eu não encontro solução para o meu pecado na minha reencarnação. Eu preciso reencarnar. Isso é um jeito do ser humano não se resolver olhando para Deus por meio de Cristo. É o homem tentando resolver a vida dele do jeito dele. É as convicções de que eu me resolvo, eu preciso me reencarnar, eu preciso fazer ação social para me justificar diante de Deus. O que muita gente faz? Está com a vida lambacenta, entrega o pecado, aí vem aquele remorso. O que ele faz? Vou doar a cesta básica, e vira um negócio de troca de favor com Deus. Perdão de Deus se ganha e se recebe por meio de Cristo apenas, e isso é por graça, nada mais, nada mais. Nada vai ser capaz de resolver o seu problema com Deus, apenas Deus. Por isso, o convite para você hoje é que você olhe para Deus e fale: Senhor, faça como uma mulher com fluxo de sangue, faça como o cego Bartimeu. Senhor, perdoa a iniquidade do meu pecado. O Leandro leu na sua liturgia o Salmo 32 de Davi, quando ele disse assim: disse, confessarei ao Senhor, e Ele perdoou a iniquidade do meu pecado. Sabe o que significa isso? A palavra iniquidade significa culpa. Ele perdoou a culpa do meu pecado. Olha só que coisa profunda. Deus não me deu anistia de pecado, Ele me declarou justo. Ele não me tornou justo, Ele me declarou. E existe um sentido jurídico aqui, bíblico. Olhando para um tribunal, é alguém que chega condenado e tem um juiz, e de repente chega alguém que recebe aquela punição e se assume como culpado no lugar daquele. A culpa que Deus havia indicado uma terra para eles. No meio desse caminho, eles tinham um deserto a ser trilhado. E no meio do deserto, Deus estava com a presença dele no meio do povo. Existiam líderes que Deus instituiu para trabalhar e segurar o povo.
Deus estava com a presença dele na nuvem, Deus estava com a provisão dele, com o maná que caía do céu, pão que descia do céu para aquele povo se alimentar no meio do deserto, porque deserto não se planta nada, não se colhe nada, é inóspito o deserto, e eles estavam ali no meio do deserto, experimentando da provisão de Deus. Só que lá no meio do deserto, eles começam uma série de reclamações, uma série de murmurações. Nós já falamos de outras murmurações e outras reclamações do povo de Israel no deserto. Aqui é mais uma. Um dia antes, eles haviam reclamado e murmurado fortemente contra a liderança deles. Foi o sermão que nós ouvimos alguns dias atrás. Eles começaram a murmurar contra a liderança de Moisés e de Arão. Quem? Os filhos de Coré. Aliás, Coré e algumas pessoas que estavam seguindo e dando ouvido para eles. O Senhor pune Coré e seus outros seguidores, e essas pessoas são engolidas, a terra abre, e uma consequência de morte atinge aquelas vidas, porque eles não apenas desonraram os líderes que Deus havia instituído, mas eles desonraram a Deus, eles afrontaram a Deus, e Deus ele pune o pecado daquele povo. Só que um dia depois, ao invés de eles aprenderem que Deus é um Deus severo, que Deus é um Deus que não admite a murmuração, eles murmuram outra vez. Eles chegam diante de Moisés e falam: vocês estão matando o povo, você não está nem aí para as pessoas, vocês estão matando o povo. Moisés e Arão, vocês estão destruindo o povo. Naquele meio, ao invés de eles olharem para o ontem, um dia antes, eles se entregam a mais murmurações, como que um impulso para murmurar, um impulso para pecar. Parecia tão natural para eles reclamarem, criticarem, murmurarem, afrontarem, se levantarem contra a liderança que Deus havia instituído, que eles facilmente fazem isso. Não importa se ontem tinha morrido aquelas pessoas. Parece que o desejo por pecar era mais alto, falava mais alto para eles. O desejo por fazer o errado estava falando mais alto na carne deles. Muito parecido conosco, quando nós também lidamos com as nossas falhas, quando também nós lidamos com os nossos pecados. Parece mais rápido, mais fácil. Quando vê, nós já fizemos. Quando vê, nós já falamos. Ao não conseguir me controlar. Quando nós olhamos para essa realidade do povo de Israel, nós olhamos para 3 verdades que esse texto nos mostra a respeito do tratamento do nosso pecado. Quando nós estivermos enfrentando, ou ao enfrentarmos os nossos pecados, nós precisamos saber que, em primeiro lugar, a rebeldia contra Deus, ela revela a indignidade nossa diante dos mandamentos de Deus. Por que aquele povo, no dia seguinte, continua a desobedecer? Por que nós vamos sair daqui e vamos continuar desobedecendo? E vamos continuar com as mesmas dificuldades? Porque nós estamos na luta contra o nosso pecado, indignos diante do mandamento de Deus. A Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo mundo está em pecado. Davi, ele disse lá no seu Salmo de número 51 o seguinte: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós vivemos num tempo, numa cultura tão positivista, que ela quer trabalhar na nossa mente, que na verdade nós não somos maus, nós somos bons. O que nós precisamos é de algo para potencializar o que há de bom em nós. Você quer ver onde nós encontramos isso? Muito forte, nas palestras, quando você for começar o ano 2020. Semana pedagógica, quem é professor sabe. Não, você é bom, você precisa encontrar o quanto você é bom dentro de você. Essa psicologia positiva tem feito com que o homem seja visto não da forma que a Bíblia diz que é o homem, que é mau,
que não consegue ter dentro dele o valor do bem, que procura tanto no Senhor, porque é só o Senhor que é bom. E é engraçado que isso está passando tão fortemente para as igrejas, que hoje nós vemos em pregações a grande ênfase dizendo assim: olha, não com essas palavras, mas é esse sentido que dá. Você na verdade é bom. Aí vem Deus que potencializa o quanto você é bom. O que esse texto aqui está nos mostrando é quanto o povo é mau. O que a Bíblia nos mostra? O quanto o ser humano é mau, o quanto ele é egoísta, o quanto ele é corrupto, o quanto se trata, e quando se trata de obedecer os mandamentos de Deus, a tendência do ser humano é desviar o foco. A nossa tendência é desviar o foco. E nós vivemos numa cultura em que as pessoas estão procurando um bem dentro de si e nunca vão encontrar. Nós ficamos em segredos em cima de segredos. Existe uma onda que está forte na nossa cidade: constelação familiar. Se você não ouviu isso ainda, você vai ouvir. O que é a questão da constelação familiar? Você não tem pecado, você não tem mal, você não tem erro, você não tem erro. Você precisa, na verdade, de Cristo para resolver os seus problemas? Não. Você precisa constelar com alguém para encontrar onde está o problema da sua criação. Porque talvez o problema que você tem hoje foi sua tataravó que abortou. Não é que você precisa se reconectar com Deus por meio de Jesus. Você precisa se conectar e cria um ciclo vicioso a ponto de pessoas, tem testemunhos disso, a ponto de pessoas não conseguirem viver em paz se não forem na constelação da semana, porque ela cria uma dependência psicológica da pessoa, em que não trata o mal do ser humano, mas o homem é bom. O problema é que existe um contexto que o corrompeu. Não, o homem é mau, o homem nasceu mau, e ele precisa não da constelação, não da religião, ele precisa da graça de Cristo para se reconectar com o Pai. Qualquer ação ou qualquer tendência intelectual, filosófica, psicológica, religiosa, evangélica, não importa de onde vem, que coloca o homem para cima e quase que do mesmo patamar de Deus. Inclusive tem pastores dizendo isso, tem pastores afirmando que o homem é igual a Deus, tem pastores afirmando isso por aí, pastores coaches afirmando isso por aí. Já não se prega mais Bíblia, e aí vem uma falácia de graça, uma graça barata, uma graça barata, e as pessoas não mais entendem o seu pecado. E você sabe onde vai dar o problema nisso? A hora que ela tentar procurar sair dos problemas da sua vida e do seu pecado por si mesma e não conseguir. Você sabe qual é o resultado disso? Frustração. Porque vai chegar um momento que ela não, a psicologia positiva não vai dar conta de tratar o problema do pecado, porque é só com o Senhor que eu entendo. Eu sou totalmente depravado, eu sou totalmente pecaminoso. Existe, eu preciso entender isso. Para lidar com o pecado que você comete todo dia, você precisa entender que isso é algo que existe na vida de todo ser humano. E é contra isso que você tem que guerrear todos os dias. Não é contra as outras pessoas. E é engraçado, porque as pessoas elas estão tão acostumadas a se acharem boas, que elas se acham vítimas em tudo. Elas se acham vítimas em tudo. Quer ver um exemplo? Eu já falei sobre isso. Alguém disse que a maioria das pessoas se sentem invejadas. E elas usam alguns recursos para tentar minar os efeitos da inveja contra elas. Por exemplo, eu preciso fazer uma campanha de oração para quebrar um mal olhado. Eu preciso de oração porque é muita inveja aqui em casa. Há pessoas que colocam o sal, o alho na porta da entrada da sua casa para espantar os mal olhados. Porque todo mundo, a maioria das pessoas se sentem invejadas.
É curioso, porque ninguém se atesta como invejoso, mas a maioria das pessoas se sentem invejadas. É curioso isso. Se 60, 70, 80% das pessoas que se sentem invejadas, quem são os invejosos? Você sabe por que disso? Porque nós nos julgamos bons e as outras pessoas são más. Existem pessoas más à minha volta e nós nos julgamos bons. Nós nos julgamos paladinos de toda a justiça, da verdade, da retidão. Falamos mal do governo, falamos mal de todo mundo por corrupção, mas achamos que para burlar uma nota fiscal, eu acho que isso aí é um jeitinho brasileiro. Não, isso aí é porque eu sou pobre. Nós vivemos uma cultura de tanto vitimismo, que se você falar com uma pessoa que ela está errada, se ela for de uma cor diferente da sua, é porque você é racista. O povo é doído. Se você for mais duro com alguém, num aconselhamento, se você vai aconselhar um casal, por exemplo, se você for guardando, você está falando assim comigo porque você é machista. Você está falando assim comigo porque você é homofóbico, porque na verdade eu sou bom. É você que você que é o mal. Eu nunca assumo meus erros. Eu sempre estou certo. As outras pessoas que estão erradas. Você está falando assim comigo porque você não me compreende. E você compreende o outro? E quem disse que na vida é sempre para nós ficarmos recebendo mãozinha na cabeça, tadinho, coitadinho? Não, a vida é dura. E nós precisamos entender que a vida é difícil. E a coisa que mais prejudica a nossa vida é a nossa natureza pecaminosa. É ela, ele é o problema. Se você não entender que o problema do mundo começa com você, você sempre vai encontrar defeito em todas as pessoas. Você sempre vai sair do grupo porque você não ouviu o que você queria, do jeito e na hora que você queria. Você sempre vai achar que estão perseguindo você, e isso vai te adoecendo. Enquanto você não entender que você precisa declarar guerra contra você mesmo, você não vai entender o seu pecado nunca. Você não vai ter paz nunca. Gente, tem coisa mais maravilhosa do que você chegar assim, olhar para as pessoas. Estou te falando isso de coração. Olhar para as pessoas e falar assim: gente, eu sou pior do que esses. Você não sabe quanto eu sou ruim. Não tem nada mais maravilhoso, mais gratificante do que você se reconhecer como um miserável pecador. Paulo fez isso. Paulo disse: eu, o principal dos pecadores. Não tem nada que alivia mais a bagagem da alma, do coração, do que identificar quem você é, pobre, cego e nu, miserável e carente da graça de Deus. Tem nada mais aliviante do que isso. Você sabe o que você começa a fazer quando você se identifica como pecador? Eu sou miserável. Você para de querer defender sua reputação em tudo. Você para de tentar ficar tampando o sol com a peneira. Você para de querer ficar mostrando para os outros quanto você é bom. Você para de querer ficar cobrando as pessoas demais, jogando peso sobre a vida das pessoas de coisas que nem você mesmo consegue ver. E as pessoas à nossa volta estão vendo tudo isso. Estão vendo tudo isso. E nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: Senhor, revela-me a mim quem eu realmente sou. Então a nossa dificuldade de obedecer a Deus, essa rebeldia que nós ficamos contra Deus, a nossa vontade fica contra Deus todo dia, ela apenas revela o quanto nós estamos indignos diante dos mandamentos de Deus. Tem mandamento de Deus, a minha tendência é desobedecer. Mas eu não desobedeço nesse pecado, mas desobedece em outros. Se você for honesto, você vai saber o que você desobedece. Segundo, ao enfrentarmos o nosso pecado, precisamos entender que o perdão de Deus só é alcançado pela forma que o próprio Deus nos permite. Pela forma que o próprio Deus nos permite. O que estava acontecendo ali? Aquele povo começa a reclamar.
e Deus vem com juízo. O que Deus fala lá no verso 46? Olha lá na sua Bíblia. Né? Mas Isaías não é assim que Deus faz com ele. Deus mostra para ele o pecado dos outros, mas um pecado crônico que alastrava inclusive ele mesmo. Os erros dele, ele era um homem de lábios impuros, ele tem essa identificação dele. E ele vai ter que lidar com essa realidade dele. Paulo, o que está fazendo aqui em Romanos é falando dele, é olhando para ele, é olhando para a realidade dele com Deus, ele saber que existe um bem, mas ele não consegue fazer, porque todas as áreas dele, pessoais, estão afetadas por uma coisa que se chama pecado. Só que a graça de Deus, ela é tão ampla, que Deus, ou então nós podemos chegar assim e falar assim: todo ser humano é pecador, ninguém presta, e é verdade. Então, o que nos desqualifica então diante de Deus? Se todo mundo é pecador, como é que Deus resolveu amar? O que é que desqualifica o ser humano? É o pecado? Não é o pecado que nos desqualifica, mas é que no meio desses seres humanos pecadores, aqueles que não foram alcançados pela graça, eles não evidenciam um pingo de arrependimento. E aí surge essa frase do pastor Ricardo Costa, professor de teologia sistemática da do Seminário Presbiteriano de Campinas, São Paulo, e pastor da Igreja Presbiteriana de Vinhedo, que ele disse assim: não são os seus pecados que te desqualificam diante de Deus, mas sim a sua falta de quebrantamento. Porque o quebrantamento é um sinal de que você olha para o pecado e fala assim: olha, eu sou miserável, e eu preciso de mudança. O que eu quero dizer com isso? Deus não está à procura das pessoas perfeitas. Você sabe por que Deus não está? Por que, Valdir? Porque não tem. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Tem um livro que fala assim, ó: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aonde? Na igreja. Igreja tem que ser caracterizada, e você tem que colocar isso na sua cabeça, que é uma curva de um rio. Tudo que não presta para lá. Então olha para essa igreja aqui agora, olha para um lado e para o outro, a curvona de rio que está aqui. Você é uma das coisas que não presta, que parou aqui. Eu acho que tem esposa que olha assim: marido, realmente, pastor, marido é curvona de rio. Né? Exceto minha esposa, claro, que fala que não, porque eu olho para você, eu vejo a perfeição, marido. Ela não está aqui, eu posso falar isso com toda tranquilidade. Quando nós olhamos para a realidade da igreja, nós encontramos pessoas pecadoras também. Então não é o pecado que nos desqualifica, mas é a falta de quebrantamento. Porque a falta de quebrantamento é a nossa entrega total ao pecado. Deus sabia que todo mundo ia pecar. Só existia uma pessoa perfeita no mundo. Quem é? Jesus. Aquele nós matamos, o ser humano matou. Por que ele matou? Porque Deus quis. Deus entregou o filho dele. Deus entregou o filho dele. Então quando nós olhamos para essa realidade, nós nos vemos. E se você é alguém que olha para o seu pecado e se angustia, a proposta para você nessa noite é para que você aprenda a lidar melhor com o seu pecado, a entender como Deus entende, ou a procurar entender como Deus entende a realidade do seu pecado em você. Para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Números, capítulo 16. Nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa, e eu quero convidar você a fazer essa leitura. Números 16, verso 41, até o verso 13 do capítulo 17. Nós sabemos que temos que ser fiel a Deus, nós sabemos, por exemplo, que temos que orar mais, nós sabemos que temos que meditar na palavra, nós sabemos que temos que deixar alguns hábitos, nós sabemos que temos que deixar algumas amizades, mas existe uma realidade, e aqui eu estou falando para aquelas pessoas que sinceramente sofrem com isso. Não estou falando para aquelas pessoas que vivem a vida de qualquer jeito, que está tudo certo. A medida de alegria e de felicidade do homem é o próprio homem. Não estou falando com esses.
Eu não estou falando com aqueles que acham que a sua alegria e a sua felicidade é definida por si mesmo. Eu estou falando para aqueles que têm a certeza de que a alegria e a felicidade ela é medida pela própria palavra de Deus. Eu estou falando com esses que sabem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Aqueles que olham para a Bíblia e, embora não consigam obedecer um monte de coisas que estão ali, eles sabem que é dali que ele tira a forma como ele deve viver a sua vida. Estou falando com esses, acredito que todos vocês que estão aqui sejam desses, porque esse é o nosso referencial. Esse é o nosso referencial. Muitas pessoas têm vários referenciais de vida, vários referenciais. O nosso é a Escritura. Ela é a palavra de Deus para nós. Ela não se torna a palavra de Deus e ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus, certo? Ela não se torna a palavra de Deus no sentido de quando ela me alcança o coração, aí sim é a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus, independente se me tocar ou não, independente se eu abrir ela ou não, ela é a palavra de Deus. Ela não só contém a palavra de Deus, como se algumas partes ela está certa, outras não. Não, toda ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não se torna e nem só contém, ela é a palavra de Deus. Então nós tendo, se você tem essa convicção, certamente você lida também com essas mesmas realidades, e isso é muito real quando nós enfrentamos o mal que habita em nós. Não tem nada mais desastroso do que quando Deus esfrega na nossa cara o nosso próprio pecado, as nossas próprias falhas. Quando Deus pega, parece que dado dia, ou dado momento, ou dadas situações da nossa vida, Deus parece que passa para nós um filme da nossa existência. Parece que Deus faz a gente olhar para nós e falar: que miserável eu sou. Eu tento fazer o certo, mas não consigo. Não tem um texto que fala tão precisamente sobre nós do que esse aqui de apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, verso 19, que diz assim, vamos ler juntos? Pois o que faço não é o bem que desejo. Vamos ler juntos? Vamos lá, força aí. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Quem aqui se identifica com esse texto? Eu tento, o que Paulo estava falando? Olha, eu sei que existe um bem, e eu até desejo ele, mas na prática eu acabo fazendo o que é mal. Esse cara aqui, Chris Ludger, ele escreveu esse livro falando sobre o mal que habita em nós, as dificuldades que nós enfrentamos quando nós lidamos com nós mesmos, com as nossas iras, com os nossos picos de raiva, com as nossas impulsões, como nós somos impulsivos, quando vejo já fiz, quando vejo já falei, quando vejo já comprei, quando vi já cliquei, quando vi já abri a página, quando vi já comi, quando vi já consumi o açúcar que eu não deveria, que eu deveria ter consumido num ano, eu consumi num dia, quando vi eu fiz isso. Esse cara vai falar sobre isso, quando nós lidamos com a nossa tendência de vivenciar na essência o nosso próprio pecado, o quanto isso é ruim. Lá em Isaías capítulo 6, Deus ele faz o profeta Isaías, antes de ir lá pregar para todo mundo, Deus faz com que ele tenha uma visão de como estava a realidade espiritual do povo, incluindo ele mesmo. E ele chega e fala uma frase assim: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. Ou seja, o Senhor mostrou para o profeta Isaías não o pecado dos outros, né?
Nós gostamos de identificar os dos outros também às vezes. Isso é um problema, né? O pecado todo mundo a gente sabe. Você sabe o pecado dos seus filhos? Dos seus pais? Você sabe o pecado dos seus amigos? Do irmão, do pastor, que é mais fácil. Está toda semana pregando, quem não conhece ele? O presbítero, o diácono, o filho do pastor e dos presbíteros, então, eles têm muito mais pecado que os meus.